querido, abre comigo em 1 Coríntios 1, 27. Queremos desejar a graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, que o Senhor abençoe a vida de cada um que estará ouvindo essa palavra também. 1 Coríntios 1, 27, a palavra do Senhor diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, possa trazer algo maravilhoso para cada um de nós, possa trazer vida para cada um de nós, possa nos libertar, porque é a verdade que nos liberta, Pai, no nome de Jesus, e que também acresça fé em cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero nessa palavra falar de 3 coisas que Deus chama. Deus chama os loucos, Deus chama os fracos e Deus chama os humildes e os desprezados. E eu quero começar com essa parte que diz assim, falando dos loucos, né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quando Deus fala que está escolhendo os loucos, não é porque Deus escolhe retardados, pessoas que têm problemas mentais, não é nesse sentido. É loucos porque o mundo acha louco, né? Por exemplo, é loucura para o mundo você crer num Deus, achando que ele viveu aqui, ressuscitou e vem buscar você. Para o mundo isso é loucura, tá? Então nós somos tidos como os loucos, né? Noé, por exemplo, quando estava fazendo a arca, todo mundo achava que ele era louco. E via todo dia ele cortando árvores e montando e erguendo aquele negócio enorme, né? Aquilo era gigante demais. E todo mundo achava que ele era louco. Mas Deus escolheu o louco Noé, para eles eram loucos, para confundir eles que se achavam sábios e acabaram se afundando lá nas águas e morrendo. E o louco do Noé se salvou. Amém? Então Deus vem chamar os loucos. Deus quer salvar os loucos. Paulo, quando ele foi preso, e antes dele ir para Roma, ele passou por várias pessoas que queriam falar com eles. E uma delas foi Festo. E Paulo começou a falar da sua fé. Falar em Cristo, a experiência que ele teve caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele. E depois dali ele começou a servir ao Senhor. E Jesus realmente, aquele que foi crucificado, ressuscitou. E é o Salvador, todo mundo precisa dele e tal. E Festo olhou para ele e diz assim: Paulo, as letras têm te deixado louco. Então, quem crê na palavra, quem fala da palavra, quem vive pela fé, é tido como louco. Mas quem Deus está chamando? Deus está chamando os loucos. Deus está te chamando nessa noite porque você é louco. Amém? É ou não é? Quem crê nesse livro aqui é louco. E você vai ver, por exemplo, Estevão. Quando chamaram Estevão lá no Sinédrio, Estevão começou a falar com eles, Estevão que era tido como louco, por isso que há uma confusão. Aqueles que acham que quem crê em Jesus é louco, quem crê na palavra é louco, acabam sendo confundidos pelos loucos. E não conseguem sobrepor a sabedoria dos loucos. Porque Estevão estavam falando, e diz a palavra de Deus, que eles não conseguiam sobrepor e contrariar e ter argumentos sobre as palavras que Estevão trazia, inspirada pelo Espírito Santo. Porque se alguém é louco, é fácil se sobrepor sobre o louco, mas o louco de Jesus, o louco cheio do Espírito Santo, ninguém consegue sobrepor. Ele traz confusão aos sábios. Por isso que a palavra está dizendo: chama os loucos para envergonhar os sábios, e passaram vergonha. Pedro e João, quando foram presos pela primeira vez, aqueles homens que
que estavam ali, que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, eram todas pessoas inteligentes, pessoas conhecedoras, pessoas de muita palavra, de muito estudo. Pedro era o quê? Foi chamado por Jesus, um pescador, um homem culto, um homem que não tinha muita letra, diz a Bíblia. Ele e João estavam ali. E quando eles começaram, aqueles homens tão sábios e inteligentes, a tentar conversar com Pedro, Pedro falou de uma maneira ali, inspirada pelo Espírito Santo, e porque seguiu Jesus, e ele pegou a loucura de Jesus, que eles disseram assim: olha, é difícil conversar com eles. Esses rapazes andaram com Jesus, não conseguiam conversar com ele, não conseguiam ganhar dele na justificativa e na palavra e na discussão. E eram homens incultos. Mas quando se conhece a palavra de Deus e quando se tem o Espírito Santo, nós nos tornamos sábios aos olhos de Deus, mas loucos aos olhos das pessoas do mundo. Na sua caminhada, não sei quanto tempo você anda com Jesus, mas você já deve ter ouvido alguém falar para você: para com isso, você está ficando louco. Já ouviram essa palavra louco? Está ficando louco. Ainda mais quando você vai falar de algum propósito de fé, você fala: está ficando louco. Está ficando, não diz assim, você é louco. Mas é os loucos que Deus chama. Amém? Tem um testemunho do Daniel Alfa, uma vez eu já falei aqui no domingo, vou tentar falar rapidinho, só para você entender como aqueles que são tidos como loucos confundem os sábios. Esse Daniel Alfa era filho de pessoas cristãs, de uma família cristã, e Deus foi encaminhando a vida dele. Ele não tinha nada, mas Deus colocou ele numa empresa. Essa empresa, o homem gostou tanto do menino que pagou estudo para ele, se tornou engenheiro, ele falava várias línguas, e foi até que ele trabalhou na NASA. E quando lá em 1986, a Challenger, quando ela foi decolando e chegou numa certa altitude, ela explodiu. E ele era um dos que era engenheiro, que projetou uma válvula lá e fornecia para a NASA também. Aí chamaram ele lá, com mais 380 cientistas, querendo descobrir qual foi o problema, por que essa nave explodiu. Aí descobriram que, por ela aumentar a velocidade, era 30 mil quilômetros por hora que decolava, e aumentaram para 50 mil. E nessa aumentar dessa velocidade, a válvula lá que controla tudo travou. E aí ficou o pessoal lá tentando achar uma solução. Esse Daniel Alfa, que era um homem de Deus, estava lá. E o chefe lá era ateu. E quando esse chefe ateu encontrou ele no corredor, ele dizia: e aí, seu Deus não falou nada não para você? Seu Deus, será que não está viajando? Tirou um sarro dele mesmo. Seu Deus, será que não está viajando? Está longe, ele não está te ouvindo? Será que ele não tem uma solução? Se esse Deus seu existe? E aí diz que ele foi tomado por uma presença de Deus, e ele nem controlou a boca dele, e saiu palavras desse tipo assim: hoje Deus vai me dar uma solução, e você vai ver o Deus que eu sirvo. Ele disse que ele não veio da cabeça dele essa voz, veio daqui de dentro. O Espírito Santo tomou ele e falou. E aí aquele homem ateu, que era chefe de lá, disse assim para ele: se você achar uma solução, se o seu Deus falar com você, eu também vou crer nesse Deus, e eu vou servir esse Deus seu. E o que aconteceu? Naquele exato momento ele voltou para a sala dele, e a Bíblia dele estava aberta lá em Êxodo, eu não me lembro se é 32, eu não lembro o versículo lá, que fala das especiarias para fazer o incenso para o templo. E ali tinha vários tipos de óleo, né? E quando ele olhou aquilo, o Espírito Santo falou para ele: é esse óleo que vai resolver o problema da válvula. E ele estralou aquilo, correu para lá, falou com eles, e eles mandaram um avião em pouco tempo para Israel, porque só em Israel tinha esse tipo de produto, né? Vai vendo que é coisa de louco, né? Mas como vão falar assim, eles não tinham nada a perder, vão ouvir o louco. Foram lá, buscaram, trouxeram o óleo, e ele fez o que tinha que fazer lá com o óleo, e colocaram esqueço o nome lá, que é um aparelho que simula a velocidade, até 150 mil quilômetros por hora. E colocou aquela válvula com aquele óleo, colocou o negócio lá, e foi.
né? 30 mil quilômetros, aquilo foi virando 30 mil, 40 mil, já era para ter travado no 40 mil, né? E aquilo foi para 50 e não travou, 60 não travou, 100 não travou. E eles começaram a descobrir que quanto mais aumentava a velocidade, mais o óleo funcionava. E aí diz que todos os cientistas começaram a pular na sala e a vibrar e aquela coisa. E eles tinham aquela coisa também de que todo cientista que descobre alguma coisa tem que dar um grito de guerra para todo mundo. Então ele falou assim, para aí, todo mundo vai falar, glória a Deus, aleluia, Jesus é o único Salvador. Todo mundo gritou isso. E o chefe veio na presença dele e falou assim, a partir de hoje eu sirvo o seu Deus. Ó, isso é testemunho vivo, ele pregou isso, esse testemunho na Donep, né? Se você digitar no YouTube Daniel Alfa, você vai achar ele lá, o testemunho dele. É grande o testemunho dele, não é só isso. Estou contando uma parte que encaixa aqui, porque é coisa de louco. Coisa de louco. Como que um cara vai estar com a Bíblia aberta e ele vai pegar um negócio que está escrito na Bíblia para resolver o problema de um foguete? E um negócio que foi escrito há mais de, sei lá, quantos mil anos atrás, porque Moisés viveu, acho que o livro foi escrito 3.500 anos antes, não lembro, né? Mais ou menos um negócio assim, antes de Cristo. Somando com os nossos anos vai dar 5 mil e poucos anos. Como? Se você falar para alguém, porque está escrito, porque ele falou, meu Deus falou e tal, é coisa de louco. Mas não foi uma coisa de louco que confundiu os sábios, eles se achavam entendidos, porque o cientista, esse chefe dele disse para ele assim, ó, eu só creio no que eu toco, no que eu vejo, no que eu posso concluir. Aí o cara vai lá, abre a Bíblia, que é coisa de louco, e faz uma especiaria ali, faz um tipo de óleo ali que a válvula funciona. E a partir de 1986, começaram a usar esse óleo. E nem os aviões, porque de 1986 para trás, tinha muito problema de aviões virem para o pouso também, e travava, era o mesmo problema da nave, travava o trem de pouso. Nunca mais houve esse problema. Olha lá, por um brasileiro, cristão e louco. E esse mais gostoso, esse cientista, esse chefe dele lá, é um cristão, é convertido hoje, um cara que era ateu. Então, a palavra de Deus é bem clara aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Descansa no Senhor, Cristo. Querido, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, como diz a palavra em 1 Coríntios, quem tem a mente de Cristo é louco para o mundo, mas a mente de Cristo funciona as coisas. Amém? Aí o que diz mais a palavra? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então vai falar dos fracos que envergonham os fortes. Quem Deus escolhe? Os fortes ou os fracos? Deus escolhe os fracos. Para quê? Qual o objetivo? Envergonhar os fortes. Deus, por exemplo, chama Moisés para ir lá no Egito e enfrentar o faraó, o cabeça do império, enviar as 10 pragas para tirar um povo de lá. E ainda abre o mar na presença dos inimigos e o mar se fecha na presença dos inimigos. Moisés era só um homem. E através da vida dele, Deus usando ele, tido como um fraco, o exército inteiro foi sucumbido no Mar Vermelho. Elias era um profeta, cheio do poder de Deus, um homem que era usadíssimo por Deus. Ele teve um dia de fraqueza, um momento de fraqueza, quando Jezabel disse para ele que ele ia morrer no outro dia porque tinha matado os profetas dela. Aí ele fica fraco. Deus não deixa de usar quando a gente está fraco. E ele foi caminhando, queria morrer, tá, o anjo dá uma comida para ele lá, ele caminha 40 dias e 40 noites com aquela comida, vai para uma caverna, Deus chama, Deus fala com ele, e na fraqueza dele, Deus chama ele de volta. Deus diz, vamos lá rapaz, eu tenho coisa para fazer na sua vida. Encheu ele de novo, ele volta lá, ele dá juízo sobre Acabe e sua família, e Deus termina a obra na vida dele. Então, Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. O rei Josafá, que era o rei de Judá, quando 3 reinos se uniram para destruir Judá, e ia destruir porque era muito mais forte, Josafá era homem de Deus, só que a Bíblia diz assim que Josafá teve medo, é assim que está escrito lá.
O homem de Deus, diz lá, teve medo. Ele se sentiu muito fraco. Mas já no próximo versículo, diz assim, que aquele homem que teve medo, aquele homem fraco, diz assim, se pôs a buscar a Deus. E é aí que funciona, onde o fraco busca o forte se manifesta no fraco. E ele foi para a guerra, botou um exército de cantores à frente, e Deus confundiu os inimigos, e eles se destruíram sozinhos lá no vale. Você está entendendo, querido? Deus usa as coisas fracas para envergonhar os fortes. Você imagina que vergonha que ficou? Todos os reinos ao redor, vendo que 3 reinos que desceram lá, se mataram. E eles, de repente, ficaram confundidos. Como pode? Eles nem foram para a guerra. Josafá só marchou com o exército cantando, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ficaram confundidos, ficaram envergonhados todo mundo. E quem estava pensando também em descer para ajudar e guerrear contra eles, desistiram da ideia. Mas olha, Josafá teve medo. Mas logo após o medo e a sua fraqueza, ele buscou o Senhor. E aquele que é todo poderoso se manifestou na fraqueza de Josafá e honrou a vida de Josafá. Amém? A Bíblia diz que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele angustiou ao ponto de suar sangue. Jesus sentiu na pele o que é ser um homem e o que é estar num momento difícil, né? Aí ele vai para a cruz, querido. Parece que tudo era fraqueza, que tudo estava ruim. Ele chega a dizer na cruz, Pai, Pai, por que me desamparaste, né? Só que Deus se manifesta na vida de Jesus ao terceiro dia. Aquilo que parecia fraco, aquilo que todo mundo parecia uma humilhação, ele se levanta vivo. Ao terceiro dia, aparece 40 dias para os seus, e depois ele é assunto ao céu. O que a palavra de Deus diz aqui? Escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Todo mundo tinha Jesus, todo mundo não. Uma grande parte que o rejeitava tinha Jesus como um fraco. Esse aí é o filho de José. Esse cara é bom de fazer uma mesa e uma cadeira. Cara, mas não tem nada de filho de Deus, não tem nada de Messias aí não. Aí Deus pegou aquele que todo mundo rejeitou. E ele exalta o nome de Jesus acima de todos os nomes. Amém, querido? Você está entendendo? São 3 coisas que falam aqui. Aí Paulo vai falar assim na sua palavra lá em 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque se também for fora do amor de Cristo, está passando perseguição porque está fazendo coisa errada, não é no amor de Cristo, ou qualquer outra coisa que for, não vai funcionar. Mas ele diz, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente olha para a nossa fraqueza, e a gente busca em Deus, é aí que a gente se torna forte. Por quê? A força se manifesta na fraqueza. A força de Deus e o poder de Deus não pode se manifestar no nosso poder e na nossa força. As coisas não dão certo, mas quando eu acho o meu lugar e digo, eu sei que eu sou fraco, eu sei que sem Deus eu não posso nada, eu sei da minha situação, e você clama a Deus, o poder de Deus vai preencher as lacunas da sua fraqueza com poder. Amém? E o problema não é ser fraco, ou estar em fraqueza, mas o problema é não deixar o forte se manifestar na fraqueza. Esse que é o problema, tá? Então, ser forte, o que é ser forte? Não é a remoção da fraqueza ser forte. E ser forte também não é a manifestação do poder divino. Mas presta atenção, ser forte é a manifestação do poder divino na fraqueza. Isso é ser forte. Entenderam? Ser forte não é só remover a fraqueza. E ser forte também não é só manifestar o poder divino na fraqueza. Mas ser forte é a manifestação do poder divino na nossa fraqueza. Quando funciona desse jeito, a gente sente o poder de Deus. Glória a Deus, querido. Versículo 28, para a gente encerrar a última parte.
que vai falar dos humildes e dos desprezados. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você entendeu que tudo que Deus quer fazer com o inimigo, Ele escolhe o contrário para envergonhar. Por exemplo, as que são, o que Deus faz para reduzir eles? Escolhe os que não são, os humildes e os desprezados. Aqui, quando nós lemos o outro também, Ele quer acabar com os fortes. Quem que Ele escolhe? As coisas fracas. Ele quer envergonhar os sábios. Quem que Ele escolhe? Os loucos. Então Deus trabalha de uma maneira ao contrário, de uma maneira diferente. Então aquele para quem ninguém dá nada, aquele que é desprezado, é esse que Deus levanta, né, para confundir aqueles que acham que são. A história de José é uma história muito linda, querido. Se você puder, sempre leia. É uma história que edifica muito a vida da gente. Ele tem vários capítulos lá em Gênesis, né? Mas é muito linda a história do José. A história do José é um cara que, né, Deus dava sonhos para ele, e ele contava os sonhos para a família, e o que dava a entender no sonho é que todo mundo da família ia se dobrar perante ele, e os irmãos começaram a ficar com ciúmes e venderam ele como escravo ao Egito. Então, na realidade, José foi reduzido a nada, ele foi reduzido a uma pessoa desprezada, uma pessoa humilde, um escravo do Egito. E para ajudar depois, a casa onde ele foi trabalhar, a mulher de Potifar quis se engraçar com ele, quis fugir, ela segurou uma parte da roupa dele para não se complicar, falou que foi ele que queria abusar dela, e ele ficou preso 13 anos. Você quer mais uma pessoa humilhada e desprezada do que José? Só que depois, o que Deus faz com ele? E um dia, quando ele interpreta o sonho, né, do faraó, o faraó coloca ele como governador de todo o império, braço direito. Então, o que não era, para confundir os que achavam que era. Todo mundo achava que faraó era, mas na realidade faraó sempre consultava José. Na realidade era José que dava o destino do Egito. E aí toda a família foi salva e foi para o Egito. Até os irmãos que o venderam como escravo. Olha lá a confusão aí. Vocês achavam que vocês eram. Eu fui vendido como escravo, sou o braço direito do faraó. Agora vocês têm que vir aqui comprar comida. Não é? E Deus faz isso. Isso foi com Daniel, quando foi levado para o cativeiro, a mesma coisa. Interpretava os sonhos e foi sendo exaltado. O Gideão, na época dos juízes, um anjo aparece para ele e diz assim: olha, você vai ser libertador de Israel. Porque eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam toda a plantação deles. Aí ele disse assim: a minha família é a mais simples e humilde de Israel, é a mais pobre, e eu dos meus irmãos sou o mais novo. Mas Deus escolheu, parece que ele fez questão de passar o olho em Israel. Qual que é o mais desprezado? Qual que é o mais simples? Qual que é o que parece que não é nada? Vamos procurar a família mais simples e a pessoa que menos pode fazer para libertar Israel. Escolhe Gideão. Porque aqui está escrito assim, ó, é para reduzir a nada os que são, que Deus escolhe os humildes. Aí Gideão escolhe lá, né, um bando de gente, se eu não me engano foi 32.000 pessoas que veio. Deus falou, é muito, é muito, é muito. Eu sei que o negócio foi parar só com 300. Escolheu o cara mais novo da família mais pobre de Israel, e manda ele para uma guerra com só 300 pessoas contra, eu não vou me lembrar, mas era muita gente o exército que estava lá. Só com 300, Deus vai dizer, Deus que tinha assim no coração, através de vocês que não são nada, que são tão poucas pessoas, Gideão, eu vou reduzir a nada aqueles que estão achando que são. E Gideão vai para a guerra, sobe no monte à noite, aquela coisa do vaso, rola o vaso à noite, acende a tocha e toca a trombeta. Era 3 coisas que eles fizeram. Os inimigos se confundiram à noite e um matou o outro. Escolheu quem não era. Então, querido, não fique pensando assim, ó, o dia que eu for alguma coisa, Deus vai me escolher. Não.
Deus vai escolher aqueles que não são, para que Ele possa fazer a obra, e um dia você dizer assim: hoje eu sou, mas porque Deus trabalhou na minha vida. Amém? Como é que é a frase lá? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Até Paulo, que era ele conhecia muito, tinha muito entendimento também, mas você vai ver que Paulo depois, quando encontra com Jesus, ele vai falar: considero tudo como esterco, a minha posição, tudo que eu era, tudo por causa de Cristo. Aí Deus vai ungir o primeiro, vai ungir o primeiro, não, era o segundo, mas na realidade o primeiro nem valeu muito. Vai ungir o rei de Israel, porque Saul foi rejeitado por Deus. Quem que Deus escolhe, querido? E vai na casa de Jessé, e tinham todos os irmãos lá, e Samuel com óleo já foi chegando, e claro, você chega numa casa, quem são seus filhos, Jessé? São esses daí. Ele já foi correndo com óleo na cabeça do mais grandão, do mais bonitão, do mais saradão, né? Deus falou: não é esse. E foi para o outro: não é esse, não é esse. De repente acabou tudo. Samuel talvez tenha passado pela cabeça dele: eu acho que eu me enganei. Você tem mais algum filho? Ah, tem sim. Tem o Davi, que está lá no meio do mato, lá nas montanhas, olhando as ovelhas. Chama ele para mim. Isso acho que demorou um tempo, porque ele devia estar longe, né? E vai lá e chama o menininho novinho, rapaz novo, ruivinho, fedido, suado. E acho que era bem desprezado pelas suas famílias, né? Eles devem ter ficado até assustados quando Samuel disse assim. Imagina a cara deles, né? Ah, é esse que Deus quer que unge para Israel. Você acha que na cabeça dos irmãos dele não pensou assim: ah, mas não pode ser, esse rapaz aí só sabe olhar a ovelha e ficar com aquela harpa, prim, 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 cantando para Deus? Como com um cara desse, um tocador de harpa, como com um rapaz que só olha a ovelha, vai saber sentar num trono e governar um país? Por quê? Deus chama as coisas desprezadas. E olha que Davi se tornou um rei, o maior rei de Israel. Não foi qualquer rei, foi o maior rei de Israel. Foi o rei, o que tomava conta de ovelha. Quando sentou no trono, ele fez todos os inimigos ao redor respeitá-lo, porque ele começou as guerras, e toda a guerra que ele ia, ele ganhava, e todo mundo se afastou, e todo mundo respeitou Davi, aquele que não era nada, mas tinha a unção de Deus, aquele que olhava a ovelha, mas Deus escolheu por causa do seu coração. Amém, querido? Glória a Deus. E Jesus é a mesma coisa. Deus, com toda a sua glória e todo o seu poder, podia ter feito Jesus nascer num palácio, com uma família real, cercado de ouro, cercado do bom e do melhor. Não. Jesus fez questão de enviar o seu filho da maneira mais humilhante possível, para todos acharem que o que não é, né? Esse não é, mas para confundir os que achavam que eram. É para confundir. Ele nasce pobre, numa família pobre. Maria e José não eram ricos, eram pobres. Nasce num lugar cheio de cocô, de xixi de animais, fedido, cheio de mosca, cheio de varejeira. É ali que o Rei dos Reis nasceu. Só que aí, esse menino que nasceu ali, hoje o título dele é Rei dos Reis, Rei do Universo. O que era, é e há de vir. Aquele que tem chave, que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Amém? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Olha os títulos que Jesus tem. O Rei eterno, imortal, diz lá no cântico, em Apocalipse, invisível, mas ele é real. Mas olha que jeito que ele nasceu. Nada. Um nada. Porque quem soube da história dele, com certeza também falava: esse rapaz que nasceu lá em Belém, quer dizer, nasceu numa manjedoura, esse é o Messias, não pode ser.
mas é Ele que é o Messias. Amém, querido? Amém. Deus vai reduzir a nada os que são através da humilhação dos seus. Porque muitas vezes que nós somos humilhados, ou que muitos olham para nós e desistem, né? Coitado. Mas Deus espera o momento certo para que a gente seja colocado no mais, porque está escrito aqui, não sou eu que digo, né? A palavra de Deus. Ele escolhe as coisas humildes e desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém, querido? Por isso, para encerrar, não te importes se és tido como louco, fraco ou humilde. Deus vai te usar na sua loucura, na sua fraqueza e na sua humilhação. Deus vai te usar. Amém? Glória a Deus. Quem está acordado diz amém. Diz assim: eu creio nessa palavra. Amém. Deus nos escolheu para isso.